Os animais, assim como os seres humanos, estão sujeitos a sofrer com o surgimento de câncer. O problema ficou mais evidente nos últimos anos. Hoje vamos conversar com o veterinário oncologista Daniel Nunes de Araújo Moura sobre os problemas crônicos que podem levar ao câncer e os tratamentos disponíveis no mercado. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia. Satisfação estar aqui conversando com vocês, nesse momento de fala, e para a gente poder discutir esse assunto tão importante aí na vida dos nossos pets. Pois é, doutor. Muita gente nem sabe que é possível, né? Mas o cãozinho ali, o gatinho, pode sofrer com essa doença, que a gente sabe não é uma doença fácil, né? E é comum o câncer em pets. Como que funciona nos animaizinhos? É semelhante ao que acontece com nós, humanos? Então, infelizmente, isso tem se tornado uma realidade, hoje na rotina de atendimento, dos animais de companhia, tanto os gatinhos, os cães, e inclusive para outras espécies também. É uma doença que tem tido uma crescente muito grande nos últimos anos. Acho que está relacionado também ao maior acompanhamento, ao maior cuidado, procura por atendimento. E o comportamento dessas doenças, pessoal, na verdade, ele parece, em algumas circunstâncias, com o que acontece na medicina, com pessoas, mas com particularidades em relação a cada espécie. Então, como a doença vai se comportar em um gato, ou em um cachorro, ou em um réptil, vai ser diferente, vai ser de acordo com cada indivíduo ali. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação só a não comparar um com o outro, para não ter para não confundir, como tratar ou como cuidar desses pacientes. Certo, Daniel, bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos mais comuns de câncer em animais. Tem algum lugar do corpo, algum órgão que é mais afetado normalmente nesses bichinhos? Bom dia novamente. Com relação à incidência de tumores em cães e gatos, hoje o mais comum, o tumor mais frequente para a gente na rotina, o câncer de mama. Principalmente quando a gente trata quando está falando de cadelinhas, dos animais, dos cães, das fêmeas. Então, o câncer de mama representa o principal diagnóstico oncológico hoje na nossa rotina, seguido das doenças do linfoma, que também é uma doença ainda muito frequente também, tanto em cães quanto em gatos. Para os gatos, o linfoma está mais presente em relação ao câncer de mama. Então, seriam as duas doenças que têm um maior destaque, digamos assim, incidência. E uma outra que é muito importante, quando a gente fala de localização, quando fala localização, quando a gente pensa em Brasil, por exemplo, que é um país muito tropical, é o câncer de pele. Então, como é um país que tem um grande período de incidência solar, uma grande intensidade dessa radiação, dessa exposição, o câncer de pele também acaba se tornando algo muito frequente, por conta de não ter proteção ali em relação a essa exposição, ficar um período muito longo, às vezes, daquele pacientezinho ao sol, tomando sol ao longo da tarde. Então, algo que pode ser prevenido, inclusive. Então, seriam os tumores com maior frequência na nossa rotina de atendimento. Olha, não sabia que um cão podia ir pegar câncer de pele, Achei que ele estava protegido ali, A impressão que a gente tem por eles serem cobertos ali por pelos. Doutor, e com relação aos tratamentos, o índice de cura, ele é grande? Como que funciona? Então, na verdade, isso vai depender muito do diagnóstico. Assim como a gente falou inicialmente que a incidência ou o comportamento vai depender de cada espécie, o diagnóstico também vai depender muito do que a gente espera sobre a resposta ao tratamento. Vamos ter tumores, alguns diagnósticos oncológicos que tendem a ter um comportamento mais tranquilo, que a cura pode sim ser possível, e outras situações em que, mesmo em fases iniciais, são diagnósticos mais agressivos. Mas o que a gente tem que entender, que a primeira coisa mais importante em relação ao cuidado, em relação ao animalzinho, é justamente o diagnóstico precoce. Então, descobrir um pouco mais cedo, fazer um atendimento de acompanhamento, vídeo suspeita, já ter um direcionamento em relação a esse cuidado pode aumentar a chance de cura em relação a alguns diagnósticos. Então, quanto mais cuidado, quanto mais atenção, melhor, ou maior a nossa chance aí de sucesso com o tratamento. A cura nem sempre vai ser algo alcançado, mas algo que é importante quando a gente fala da oncologia na medicina veterinária, que além do nosso objetivo de cura, uma coisa que nós queremos muito é que tenhamos qualidade de vida. Um paciente que, por mais que tenha um diagnóstico ruim, diagnóstico que as pessoas não gostariam que seu pet tivesse, a gente está falando de
né, mais de um animal de estimação, né, o filho de muitas pessoas, o amigo de muitas pessoas, né, aquele confidente, aquele parceiro do dia a dia. Então é um diagnóstico que é difícil da gente falar, né, um diagnóstico que todo mundo gostaria que não estivesse presente, mas então é importante respeitar esse cuidado em qualidade, né, viver bem. Eu acho que esse é o nosso principal foco, nosso principal objetivo. Promover uma qualidade de vida aí para esse animalzinho, né, doutor? Falando desse diagnóstico precoce, como fazer para consegui-lo, né? A gente sempre fala aqui, não só sobre o câncer, né, mas várias outras doenças em nós humanos, o quanto é importante nessa questão de perceber os sinais. A pessoa ali que tem o tutor, ele consegue perceber os sinais, ele tem que estar atento a quais sinais e a importância também dessa consulta ao veterinário, quantas vezes, com que frequência, para que ele, sim, né, como profissional, detecte aí o início de um câncer. Eu gosto de usar muito uma expressão, né, no dia a dia, que é como que nem tudo é câncer, mas tudo pode ser câncer. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente não pode olhar para tudo e achar que aquilo lá vai ser uma doença oncológica e começar a ser sempre pessimista em relação a isso. A gente não pode descartar a possibilidade de ser. Então, basicamente, é entender que, claro que existem outros diagnósticos além do câncer, né? Mas em caso de algumas alterações que podem chamar mais atenção. Por exemplo, um tumor que apareceu, um tumor na mama, né? Eu tenho um aumento de volume na região mamária de uma pacientezinha fêmea, que é uma cadelinha. Então, aquilo já é algo anormal. Então, qual é a primeira desconfiança tem que ser de um processo oncológico? Né? Procurar um atendimento, procurar um veterinário de confiança para dar esse suporte e direcionar os diagnósticos. Aquele paciente que começa com uma feridinha, né, que não cicatriza, já foi tratado, já foi feito ali toda a abordagem inicial e sem nenhuma melhora. Opa, por que isso não está melhorando? Então já seria um caminho também para a gente investigar um pouco mais. De novo, procurar o veterinário de confiança para esse suporte. Emagrecimento, às vezes sem causa evidente, né? Então são coisas que a gente tem que sempre ir entendendo que sinais que apareçam, que nada que justifique, ou que os primeiros tratamentos não tenham dado um resultado inicial, nos primeiros descartes, né, de exames, de diagnósticos, é importante que a gente comece a suspeitar que pode sim ser um processo oncológico. Um desafio que nós temos no dia a dia, quando a gente fala de medicina veterinária, é porque nosso paciente não fala, né? Então algumas coisas podem evoluir muito discretamente, né? Então estar próximo do paciente a qualquer sinal diferente, procurar um atendimento, é o primeiro caminho para um diagnóstico precoce. Outra situação como você até comentou agora nessa pergunta, né, sobre a periodicidade de procura de atendimento. O que é o ideal? Né? Pelo menos uma vez por ano fazer um check-up. Né? Então, uma vez por ano, vai para o veterinário de confiança, para o hospital de confiança, fazer um check-up. Daniel, mas não tem nenhuma alteração, tá ótimo, tá brincando, tá ganhando peso. Mas faz um check-up, uma ultrassonografia, uma radiografia, exames hematológicos, uma avaliação médica veterinária detalhada para justamente ver se tem alguma alteração ou não. Por quê? Diagnósticos precoces, como anteriormente, maior chance de sucesso. E tem diferença por raças também? Alguma raça que tem uma predisposição maior a desenvolver algum tipo de câncer? Pensando em raças, né, acho que os cães eles acabam tendo um pouquinho mais de padrão comparado aos gatos, né? Colocando os dois indivíduos como comparativos, querendo ou não, são os mais frequentes ainda, né, na rotina de atendimento. Uma raça que ganha muito destaque hoje em dia é o Labrador e o Golden, né? São duas raças que têm uma grande incidência de alguns diagnósticos oncológicos, inclusive de alguns que tendem a ser potencialmente agressivos. Outra coisa que é importante, quando a gente pensa também na relação da raça com alguns diagnósticos. Por exemplo, Rottweiler tem uma grande incidência de diagnóstico de tumores de câncer ósseo, por exemplo, que é o osteosarcoma. O Boxer tem uma grande incidência, né, de diagnóstico de tumores cutâneos, como mastocitoma. Então pode existir uma relação raça com um determinado diagnóstico também. Um cuidado que a gente tem que ter é que não necessariamente aquele paciente, por exemplo, que é um Golden, que eu acabei de falar em relação à incidência de câncer, ele vai ter câncer. Quer dizer que tem um risco um pouco maior comparado com outras raças. Assim como uma raça que às vezes não tem tanta predisposição, não vai ter. Né? Tudo isso vai depender também ao longo da vida, como foi o dia a dia desse paciente, quais foram os fatores de risco para esse paciente. E um ponto importante também é quando a gente fala até sobre o fator ambiental. Né? Então, pacientes que, independente de raça,
se ele tem uma vida um pouco desregulada em relação à alimentação, por exemplo, muita obesidade, alimentação desbalanceada, pode ser um risco? Pode ser um risco. O sol, né, até, tem aquela questão realmente, a proteção pilosa ajuda bastante, mas, por exemplo, uma das maiores regiões de incidência de câncer de pele, região que não tem proteção da pele, do pelo, né, barriga, por exemplo, nariz, onde não tem, pacientes que têm uma pele muito clara, né, então aquele pitbull branquinho, a pele bem rosadinha, ele tem menos proteção ali em relação à incidência solar. Então, ou seja, o fator ambiental também tem um grande contribuinte em relação a aumentar ou não o risco para o desenvolvimento de câncer. Certo. Doutor, agora, tem algumas doenças já pré-existentes nos cachorrinhos ou gatos que podem levar ao câncer, ou seja, aquele animalzinho que ele precisa sempre de um cuidado por uma certa doença, ele pode desenvolver o câncer por conta desse problema já existente? Quando a gente fala de câncer, né, uma expressão que é importante a gente compreender que é uma síndrome, né? Então, o câncer não é uma doença simples para acontecer facilmente, né? Precisa de ter vários fatores que vão ali começando a estimular e perpetuando aquele estímulo até que ele consiga gerar aquele processo ali oncológico. Então, um princípio importante disso é o quê? É se a gente compreender que o principal fator relacionado ao desenvolvimento de câncer também é uma inflamação crônica ou doenças que podem desestabilizar o organismo, essa organização ali daquele sistema. Dentre as doenças que podem mais influenciar no desenvolvimento de câncer, então, por exemplo, doenças que são crônicas. Exemplo delas, pacientes que têm, por exemplo, muita inflamação na cavidade oral, muita inflamação ali periodontal, né, aquele dentinho que está sempre sujo, que não faz acompanhamento com a parte odontológica, que já começa a ter a gengivinha sangrando o tempo inteiro. Essa inflamação pode aumentar o risco de um câncer em cavidade oral, por exemplo. Assim como gastrite recorrente, um câncer em estômago. Uma doença que ganha muito destaque em relação a essa relação de ter o diagnóstico dessa doença não oncológica e levar a uma outra doença oncológica é principalmente em gatos, que a gente tem uma doença chamada FeLV. E a FeLV é um vírus, né? Então, que inclusive é muito partilhado entre os gatos, principalmente gatos de rua, né? Gatos, na verdade, de acesso livre, né? Que mesmo que tenha uma casa, que tenha um ambiente domiciliar, tem um acesso sempre para o ambiente externo, tem contato com outros gatos, então fica essa transmissão aí em cadeia. A FeLV ela tem uma relação muito grande com o desenvolvimento do linfoma em gato. Então, ou seja, talvez no momento que a gente consiga controlar muito melhor a incidência de FeLV, a gente tem uma redução considerável do diagnóstico de linfoma em gatos, por exemplo. Então, a relação direta entre a doença com o desenvolvimento do câncer. Certo. Então, se existem tantos fatores ambientais que podem contribuir para o aparecimento dessa doença, então tem como evitar aí, a gente pode dizer isso, tem como prevenir a maioria desses cânceres? Muitos deles, sim. Quando a gente pensa em atendimento, né, em protocolos, né, de saúde, existem 3 etapas que são importantes. A primeira coisa é a prevenção, né? Então, se eu consigo prevenir, isso vai refletir diretamente na vida desses pacientes. Então, por exemplo, quando a gente pensa em fator de prevenção, a FeLV que eu acabei de falar para vocês, né? Se a gente tem um controle ambiental, uma redução de pacientes de vida livre, né? Que seria esse acesso à rua com outros animais que compartilham a doença, reduziria esse diagnóstico. Câncer de mama, quando eu falo ali, né, das cadelinhas, né, que tem ali a maior incidência de câncer de mama e representa o maior diagnóstico em medicina veterinária, né, em relação à oncologia. A castração precoce tem uma influência direta também com a ocorrência do câncer de mama. Então, seria uma forma de prevenir. Uma segunda etapa, o diagnóstico precoce, a terceira etapa que é a mais tardia, quando já tem a doença instalada e vai iniciar o tratamento. Então, prevenir seria o nosso melhor caminho. Certo, doutor, só para finalizar da minha parte, em relação à idade desses animais, né? A gente vê que tem muitos animaizinhos aí vivendo bastante hoje em dia, né? Graças aos cuidados aí, são muito bem cuidados, alimentação, tudo certinho. Mas quando eles chegam numa idade mais avançada, é comum que apareçam esses tipos de câncer aí, e é uma situação até complicada, porque esse animal ele tem uma resposta mais baixa aí aos tratamentos, vamos dizer assim? Na verdade, assim, quando a gente pensa novamente em epidemiologia, os pacientes idosos vão ter uma incidência maior de diagnóstico que pacientes mais jovens. Justamente, né, por essa soma de fatores, né? Então, doenças crônicas,
um fator perpetuante por muitos anos, por um período muito longo. Então, isso aí vai aumentar essa chance também no paciente idoso ter mais diagnóstico no paciente muito jovem. Assim como, né, assim, a mudança no próprio organismo do paciente idoso, também de parte imunológica, de regulação celular, então tudo isso vai influenciar também em uma maior incidência. Hoje, qual que é a nossa maior preocupação em pacientes de fator de risco, digamos assim, pensando em idade? Acima dos 10 anos de idade, né? Os pacientes vão ter mais chance de diagnóstico oncológico em comparação a pacientes mais jovens. Quando a gente fala em tratamento ou escolha do tratamento, existem duas formas de tratamento, né? A gente pode classificar de forma bem objetiva em tratamento local e tratamento sistêmico. Né? Tratamento local, vou controlar aquela doença que está instalada. O sistêmico, né? Algo que pode estar distribuído. Então, a medicação que vai se distribuir por aquele corpo, seria a quimioterapia, por exemplo. A escolha disso vai depender não somente desse paciente responder ou não em relação ao diagnóstico desse tratamento, mas também o que vai ser melhor para ele. Né? Então, se tem uma sensibilidade àquele diagnóstico, aquela quimioterapia, por exemplo, ou aquela cirurgia, e o quanto isso vai refletir para ele. Eu brinco que a idade ela não é uma doença, tá, pessoal? A idade é uma condição. Então, a gente pode ter um paciente idoso, eu já tive pacientes com 17, 18 anos de idade, que tinham uma condição de saúde muito melhor que um paciente de 5 anos de idade, justamente porque os cuidados eram diferentes. Então, às vezes, paciente com 18 aninhos, mas que era bem idosinho, eu conseguia fazer vários protocolos de tratamento ali, pensando no conforto dele e controle de doença, que eram bem efetivos. Às vezes, aquele paciente que tinha 5 anos eu não conseguia fazer muita coisa, pensando em abordagens oncológicas, porque era um paciente que teria um risco muito maior pela condição de saúde que ele tinha naquele momento. Muito bem explicado, doutor Daniel, veterinário oncologista. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantas informações importantes a respeito da saúde dos nossos pets, né? Como o senhor mencionou, eles já fazem parte aí da nossa família. Eu agradeço muito esse espaço de fala, como eu falei. Acho que é um momento muito importante para a gente compreender que é uma doença, infelizmente, presente no nosso dia a dia. E quanto mais, né, por mais que nós tenhamos medo de falar sobre diagnósticos ruins, reconhecê-los, que eles podem estar aqui no nosso dia a dia, ajuda a gente a combater. Né? Eu acho que às vezes o medo pode fazer a gente fugir, mas o ideal é a gente encarar de frente, tentar fazer o melhor que a gente pode como família, né, como tutores, como pais de pets. Né? Eu brinco que, além de médico veterinário, também, né, sou pai de pet, então a gente tenta se colocar ali o máximo possível naquela condição para respeitar esse momento e fazer o melhor que a gente pode. Com certeza, né? Fugir do problema não é a solução. Doutor, um abraço, até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Um grande abraço, pessoal.